Só ajustando aqui, tá? Vamos ver se vai ficar bom. Vamos ver se vai ficar bom, tá? Então, a gente vai começar aqui daqui a pouco a fazer o teste sobre a aula número ponto número 2, são os balanços de pagamentos. Então, daqui 1 ou 2 minutos eu começo. Estou só ajustando as coisas aqui para ver enquadramento, tudo mais, tá? Daí a gente já começa a falar sobre isso. Agora, preciso que o gato se segure o gato na mão. Calma. Vou editar isso aqui depois. Pegar algum e cortar. Então, vamos lá, ó. Iniciando as gravações agora. O ponto começou a correr agora, ok? Não dá para ver minha cara aqui, mas vou tentar apresentar a aula na forma corrente, tá? Deixa eu mudar um pouco a câmera aqui para ver o que acontece. Assim, ver se aparece. Eu não consigo aparecer, tá? Então, olha só, vamos ver se dá para dar um foco um pouco maior na televisão. Então, tá. Então, vamos começar? Então, bom dia a todos. Eu sou o professor Ricardo da Silva Souza e hoje a aula é sobre balanço de pagamentos e análise conjuntural, especificamente só sobre o balanço de pagamentos. Aí a análise conjuntural eu vou deixar para a próxima aula para que nós possamos, então, aprofundar mais sobre o conceito de balanço de pagamentos. Então, o livro que eu vou utilizar aqui como referência é A Nova Contabilidade Social, a quinta edição, da Leda Maria Paulani, do Márcio Bubic Braga, porque nesse livro ele já traz uma atualização sobre nova metodologia do balanço de pagamentos. Então, os objetivos da aula. O objetivo geral da aula, né, é apresentar aos alunos o conceito geral de balanço de pagamentos, suas contas e seu funcionamento. Então, aqui é apresentar o cerne do balanço de pagamentos, o que ele é, como é que ele funciona, quais são as contas que compõem o balanço de pagamentos. Então, pretende-se atingir esses objetivos durante os seguintes momentos, né? Definir o conceito de balanço de pagamentos, que é um conceito mais amplo do que aquilo que tem no sistema de contas nacionais. Exibir os elementos que compõem o balanço de pagamentos, né? Que são as principais contas, são 3 grandes grupos. O grupo das transações correntes, o grupo da conta capital e o grupo da conta financeira. Elas são interligadas e nós vamos ver cada um em detalhes. E resolver parcialmente um exercício para entender como faz o lançamento das operações econômicas, né, em relação a um país de referência contra o setor externo, para ter uma noção de como funciona esses lançamentos e como funciona a posição em cada grupo, né, dentro do balanço de pagamentos. Então, o roteiro da aula de hoje é bem simples. Então, hoje nós vamos falar aqui do conceito, da estrutura e da contabilidade, está associado aos nossos objetivos, tá?
E na próxima aula, nós vamos complementar essa aula de hoje falando sobre alguns elementos importantes que o balanço de pagamentos possui, que fica fora do escopo dessa aula de hoje, que é a taxa de câmbio, os regimes cambiais, que são elementos necessários para que você analise o comportamento do balanço de pagamentos em relação às suas contas, né, ao ajuste do balanço de pagamentos em relação a esses elementos, né, o balanço de pagamentos no Brasil, fazer uma análise conjuntural, e a posição internacional de investimento, tá, que o balanço de pagamentos sucessivamente, durante os anos, você pode observar o comportamento de um país em relação ao tempo e verificar como esse país está, né, o Brasil nesse caso, né, como ele está de saúde financeira externa. Tá? Então, tem essa foto aqui. Essa foto é interessante porque é uma foto gerada em inteligência artificial, mas é interessante por quê? Porque é impossível acontecer, né? Mas o Brasil, o mapa territorial do Brasil, o mapa geográfico, ele está cercado por muros. Tá certo que nos lá, né, no afastado desses muros, tá tudo em azul, parece que é só o oceano, mas não. Isso quer dizer o seguinte, que se o Brasil é cercado por muros, então provavelmente ele não faz comércio com outros países, nesse caso. É isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Então, percebe-se que o Brasil, nessa fotinha, é uma economia fechada. É um absurdo, né? É um absurdo, porque o Brasil, né, tem grande extensão de fronteiras, e nessas fronteiras há comércio, e além disso, o Brasil exporta muito, o Brasil também importa muito. Então, os países, né, o Brasil, né, e os outros países, em sua totalidade, não são estruturas isoladas. Elas mantêm uma série de relações econômicas com outros países, que envolve troca de mercadorias, fatores de produção e ativos, seja ativos reais ou ativos financeiros, tá? Vou dar uma pausa aqui, desconfigurou a minha câmera. Só um pouquinho. Desconfigurou a minha câmera aqui. Então tá, deixa eu ajustar aqui ela aqui. Então tá. Então, voltando aqui depois desse imbróglio, os países não são isolados, tá? São interligados. Existe uma interdependência econômica, tá? Então, observe aqui nessa foto, né, que os eixos mostram essa ligação e um monte de moedinha. Por quê? Porque, simultaneamente, vários países estão fazendo comércio entre eles, tá? Então, as principais relações econômicas internacionais são as trocas de mercadorias, o movimento de fatores de produção, transações com ativos reais e financeiros. Isso tem implicações macroeconômicas. Vocês vão estudar macro lá no futuro, na disciplina de macroeconomia, mas as implicações macroeconômicas entre, né, os grandes agregados econômicos, entre os países, é o seguinte: primeiro é a oferta agregada, possui produção doméstica importada. Então, tudo que um país oferta tem parte que é interno, tem parte que é externo, tá? E a poupança de um país, a poupança do Brasil, nesse caso, também inclui uma parte que vem de fora, outra parte que é de dentro. Então, a foto, né, econômica de um país, ela não faz, né, ela não tem só como base as coisas dentro do próprio país, mas sim de coisas que vêm de fora também. Então, por isso que é importante saber essa interdependência, essa ideia de economia aberta e tudo mais. Então, aqui, né, voltando para trás um pouco, em relação a que já aprendemos em contabilidade social, no sistema de contas nacionais, há um grupo dentro das contas nacionais, um subconjunto, que é o setor externo, né, que é a conta do setor externo é uma conta que leva em consideração as importações e exportações, as rendas de propriedade enviadas e recebidas, e salários de residentes e não residentes. Tá? Conforme a metodologia da System of National Account, de 2008, essas contas representam as operações com o resto do mundo. É parte do balanço de pagamentos. Ela é baseada no princípio das partidas dobradas, então cada lançamento de crédito há um débito correspondente,
E as contas do setor externo, ela apresenta também um equilíbrio interno, por causa do binômio ativo-passivo, e externo, porque esse equilíbrio ocorre com as transações entre diversos países, e aí você tem tudo que ocorre lá fora tem uma contrapartida aqui dentro. Então tem equilíbrio interno e equilíbrio externo, tá? Só que o balanço de pagamentos ele é mais detalhado, ele tem uma abrangência maior, é uma dimensão maior do que as contas nacionais, porque traz consigo informações muito importantes sobre as operações em si, tá bom? Então, o que é balanço de pagamentos? O balanço de pagamentos registra todas as transações entre residentes e não residentes de um país em um determinado período, tá? Então tá aqui, ó. Define-se como residentes de um país todas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham esse país como seu principal centro de interesse. Então, o balanço de pagamentos é o registro de todas as transações de todos os elementos, né, que de uma forma ou de outra, tá, movimentam uma determinada economia nacional, certo? Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, tá, que tenha, por exemplo, o Brasil como interesse. Então, o balanço de pagamentos é importante porque ela reflete a intensificação dos fluxos globais, ou seja, mostra o caráter globalizado de um país. O Brasil é um país globalizado. Novamente, como eu falei antes no começo, além da fronteira geográfica enorme que tem, e essas transações ocorrendo na fronteira, o Brasil exporta muito, o Brasil importa muito, né? E então, essa exportação e importação contínua e constante faz com que o Brasil seja interligado nos outros países, e também indica a vulnerabilidade externa de um país. Não é somente o comércio em si, né? O Brasil pode comprar mais do que pode em termos de potencial, e fica sempre devendo, por exemplo, fica em dívida, e se essa dívida for perpetuada, se for de longo prazo, indica que o Brasil não está indo bem. Caso contrário, se o Brasil é um país que está com, digamos assim, uma capacidade, né, de ter superávites, déficits, superávites são palavras utilizadas para esse conceito. A capacidade de ter mais, conseguir receber mais do que pagar, nesse caso, o Brasil vai estar numa saúde financeira mais adequada, deixado outros fatores constantes, né? A gente está só olhando as transações comerciais nesse caso. Existem outros fatores, tá? Então, a metodologia do balanço de pagamentos no Brasil, tá? A metodologia do balanço de pagamentos é elaborada pelo Banco Central do Brasil, que é o Bacen, segue as diretrizes do FMI, tá? Essa metodologia até 2014 era a BPM5, ela não era padronizada com... Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que até 2014 tinha as diretrizes, mas não tinha o mesmo padrão, tá? Internacional do FMI. Então, por isso que mudaram essa metodologia para BPM6 a partir de 2009. Não, que foi promulgado em 2009, mas no Brasil adotou em 2015. E aí embaixo os objetivos da BPM6 estão bem claros, né, que é compatibilizar com as contas nacionais, principalmente com a SNA 08, integrar a BPM6 com a posição internacional de investimentos, então ela deixa uma metodologia bem clara para você poder avaliar como o Brasil está em relação aos investimentos externos, um determinado período de tempo, e adaptar as mudanças econômicas e financeiras recentes. Então, ela é uma metodologia mais adequada para a nossa realidade, para a realidade mundial, nesse caso, para a nossa realidade, né? Nossa realidade, para o nosso ponto do tempo que nós estamos hoje. Então, a importância da mudança é que, com esses objetivos cumpridos, é que essa mudança melhora a comparabilidade, tá, internacional, reflete melhor os fluxos financeiros e alinha-se com os padrões contábeis atualizados. Então, essa padronização ajuda também outros países
a fazer a avaliação do Brasil, e o Brasil poder ter um documento metodológico que seja alinhado com os padrões internacionais. Tá? Essa metodologia ela foi atualizada. Então, quais são os principais componentes do balanço de pagamentos? Tá? A estrutura básica do balanço de pagamentos, na sua sexta metodologia, ele se altera comparado à quinta. Vocês podem observar lá no livro da Feijó, que é outro livro muito importante para referências da contabilidade nacional ou social. Pode usar as versões anteriores desse livro, que lá tem o BPM5, que a conta ela era diferenciada, porque ali tinha o saldo da BP e tinha a conta haveres, né? Então, essas contas elas foram readaptadas para esses grandes grupos aqui. E, no meu ponto de vista, ela ficou mais simples para entender. Mais simples para entender em termos de posicionamento dos grandes grupos, né? Então, nós temos aqui 4 contas, 3 contas realmente muito importantes, e uma quarta que é complementar os ajustes. As 3 contas são as 3 contas importantes do balanço de pagamentos, e a quarta, que é erros e omissões, é uma conta complementar para ajustar imperfeições de contabilidade. Então, o primeiro aqui é a conta corrente. Dentro da conta corrente tem 3 tipos de subgrupos, tá? De subcontas, que é a balança comercial, de serviços, rendas, são 4, né? Transferências correntes. A conta capital, tá? Que é igualzinho que tinha na metodologia anterior. A conta financeira, essas 3 contas faz parte mesmo da grande espinha dorsal do balanço de pagamentos, e erros e omissões é uma conta complementar para ajustes contábeis necessários. Então, a base contábil da balança de pagamentos, ela obedece o princípio das partidas dobradas, tá? Também obedece o equilíbrio externo e interno, conforme eu já havia dito. Então, cada transação nacional gera 2 registros de valor igual, mas sinal oposto, crédito e débito. Vamos ver lá no futuro que, quando registrado na balança de pagamentos, os lançamentos são bem específicos, mas a ideia parte do método das partidas dobradas. Tá? Então, quando você tem um lançamento, você tem que saber se está entrando ou se está saindo. E aqui tem que obedecer o equilíbrio externo e interno, tá? Para ver se a saúde interna ela é correspondida, tá? E se o equilíbrio externo refere-se à posição financeira sustentável e comercial de um país em relação ao resto do mundo. Então, o grupo 1, que é o grupo transações correntes ou conta corrente, ela engloba a balança comercial e de serviços, tá? A conta de bens e serviços, e as balanças de renda primária e secundária. O grupo 2, que é a conta capital, ela contempla as transações de compra e venda de ativos não financeiros não produzidos, além de transferências de capital. E o grupo 3, que é a conta financeira, engloba os investimentos diretos, os empréstimos, os financiamentos, os investimentos em aplicações financeiras, como ações, títulos e derivativos, além dos denominados ativos de reserva, que representam a variação das reservas internacionais à disposição do país. Esse ativo de reserva, ele é interessante, tá? Ele é uma conta interessantíssima. Porque ela é a conta final entre o que acontece no Brasil e o exterior. É o limite, é a fronteira, né? Porque é onde você observa a entrada e saída de reservas, né? De divisas. Então, as transações correntes. Né? Você tem o saldo de transações correntes, é a soma das subcontas. A primeira é a balança comercial, que é 1.1.1, que tem exportações, importações e mercadorias tangíveis. A balança de serviços, 1.1.2, que são os serviços de manufatura, manutenção, reparo, transporte, seguros e viagens. 1.2.1, que é a remuneração de trabalhadores que vem das rendas primárias, tá? Que são salários de residentes no exterior e salários de não residentes no exterior. Tá? Desculpa, salários de residentes no exterior e salários de não residentes no país. E 1.2.2 são as rendas de investimento, são investimentos diretos, como lucros, dividendos e juros, investimentos em carteira e outros investimentos. Além disso, tem a renda secundária, tá? E depois, o segundo grupo, que é o grupo da conta capital, nós temos, então, 2 partes, 2.1 e 2.2. São os ativos não financeiros não produzidos e as transferências de capital. Tá? O que são os ativos não financeiros não produzidos?
Aqueles que, como eu posso explicar de uma maneira simples? Aqueles que não geram valor financeiro, também não geram insumos de produção, como patentes, por exemplo. Patentes de pesquisa e desenvolvimento, tá? E as transferências de capital entre países. E a conta financeira registra todas as transações financeiras entre residentes e não residentes, mostrando a variação de ativos e passivos financeiros. Então, a conta financeira são as transações financeiras entre pessoas que moram no Brasil, pessoas que não moram no Brasil, em relação aos ativos e passivos financeiros. Então, a conta financeira está intimamente ligada à conta capital e à conta corrente, tá? As transações correntes. O saldo da conta financeira é dado por mais e menos, tá? Diferentemente das contas capital e conta corrente, aqui eu posso colocar o sinalzinho de menos, ó. Então, 3.1 menos 3.2 mais 3.3 menos 3.4 mais 3.5 e assim por diante, tá? Porque aqui, na conta financeira, o ativo e o passivo, eles são bem eles são comportamentalmente bem declarados, tá? Não sei se colocar esse bem declarados. É o seguinte, tudo que vem, assim, a conta financeira consegue discriminar passivo e ativo, nesse caso. Então, tudo que é negativo é passivo, tudo é positivo é ativo, tá? Por exemplo, então, 3.1, investimento direto no exterior. Investimento direto no exterior, ele vem como um ativo, então é positivo. São a participação no capital e cotas em fundos e a dívida intercompanhia, tá? As dívidas entre as companhias, uma companhia em um país estrangeiro e outra companhia no Brasil, então eles fazem negociações em relação a transferências, né, financeiras, e aí acumulam dívidas, geram dívidas, principalmente das empresas residentes, né, ou locais, em comparação às empresas que estão lá fora. 3.2, investimento direto no país, tá? É o que está vendo como passivo, tá? Então, a participação no capital e cotas em fundos, e a dívida intercompanhia muda a direção, né? Então, é onde a empresa é uma multinacional, e a empresa que tem sede no Brasil, ele contrai uma dívida de outra empresa lá do exterior. Investimento em carteira, que são os ativos, são as ações e cotas em fundos, tá? Então, é tudo que... E títulos de renda fixa, né? São investimentos que são requisitados pelos residentes, então é um ativo. E quando esses ativos eles são vendidos para alguém lá fora, são os passivos, tanto quanto os derivativos, ativos e passivos também. E aqui tem outros investimentos, como moedas de depósito, empréstimos e financiamentos, créditos comerciais e adiantamentos, que entram nos ativos como a mesma função, né? E os outros investimentos, que são os passivos, que entram na função de dentro para fora, né? Dentro para fora, não de fora para dentro. E aqui, os ativos de reserva, que é onde está eu acho que está um grande insight, grande modificação, a grande ideia dessa nova metodologia. Porque se as reservas internacionais consistem na divisa das trocas, né, entre o exterior e o interior, então, no que ocorre, né, em termos de finanças, tem que ter essa contrapartida nessa conta aqui, tá? E aqui azulzinho, erros e omissões, que são os erros e omissões é um item que equilibra o balanço de pagamentos, refletindo imperfeições no registro das transações. Então, os lançamentos efetuados no BP provêm de diversas fontes, então pode ter incoerência, incongruência ou algo do tipo, e pode gerar um resultado que o ativo não casa com o passivo, que as contas nas partidas dobradas não casam, então tem que fazer esse ajuste. Esse ajuste ele é um ajuste pequeno, não é um ajuste grande, é um ajuste conforme a adequação das imperfeições, não é
uma forma de você completar a falta do ativo em relação ao passivo ou vice-versa, tá? Só apenas o ajuste de erro e omissão. Então, o equilíbrio do balanço de pagamentos é bem simples. Como eu falei para vocês, o saldo em transações correntes, mais o saldo de conta capital, ele tem que bater com o saldo financeiro. Ou seja, o saldo de transações correntes mais o saldo capital, ele está associado a um fator financeiro que é a moeda. A moeda é contabilizada em dólar, mas quando entra no Brasil transforma em real, mas contabilidade internacional tem todas as transações em dólar. Então, nesse caso aqui, tudo que ocorre nas transações correntes, na balança comercial, na balança de serviços, na renda, mais o que acontece no saldo da conta capital, que aqui no Brasil não é tão grande assim, ele tem que ser registrado na conta financeira e tem que ser equivalente, por isso que dá zero no final. Tá? Então, déficit de uma conta são compensados em superávitos em outras. Então, se você tem um déficit na balança comercial, vai haver um superávit em outra conta ali no balanço de pagamentos. Se você tem um superávit na conta na balança comercial, você vai ter um déficit em alguma posição ali de grupo principalmente no financeiro, na conta financeira. Então, alguns significados econômicos relativos aos saldos dos grandes grupos de contas, tá? Conforme o balanço de pagamento 6, como eu falei para vocês, né? Falei para vocês lá no método de partidas dobradas que toda operação, toda transação econômica, ele respeita o método das partidas dobradas, que um ativo equivale a um passivo, né? Então, ele é equivalente. Entretanto, o lançamento, depois a gente faz o exercício, o lançamento na BPM6, nos grupos de conta corrente, de transações correntes, de conta capital, eles só admitem lançamentos positivos. Tá? Então, só vai maisinho lá nos subgrupos das contas do balanço de pagamentos em relação à conta corrente e conta capital. Independente se for entrar de recurso ou sair de recurso, né? O saldo de cada um é feito a operação aritmética. Você tem que saber se está entrando ou se está saindo. Isso é mais analítico. Nas contas do grupo 3, o princípio da redução, acréscimo de ativos e passivos, ela é obedecida, por isso que entra mais ou entra menos, tá bom? Então, vamos considerar as seguintes operações, tá? Considerar as seguintes operações. Então, considere o seguinte. São três operações que o livro traz para a gente poder fazer uma análise de como funciona esse mais, menos, que entra no BP. Então, um residente realiza uma aplicação em um banco no Brasil no valor de 2 mil. Então, uma pessoa não residente, pessoa que está morando lá no estrangeiro, realiza uma aplicação em um banco no Brasil no valor de 2 mil dólares. Então, ele vai colocar 2 mil num banco brasileiro e vai fazer um investimento em carteira, tá? Vai ser um passivo, porque está vindo de fora para dentro, tá? Ele vai 2 mil, né? 2 mil no passivo, no investimento em carteira. Nos ativos em reserva vai 2 mil, tá? Porque quando você faz para o cara passar para o Brasil o dinheiro, tem, né, vai parar na divisa, lembra que eu falei da fronteira? Vai parar na fronteira, vai deixar aquele dinheiro e vai transformar em real, entendeu? Vai transformar em real, então vai ficar focado ali 2 mil conto no ativo de reserva dentro dessa divisa, tá bom? Então, por isso que entra 2 mil passivo, 2 mil ativo de reserva. Então, vamos ver esse outro caso aqui, ó. Um residente realiza uma aplicação num banco no exterior no valor de 1.000 dólares. Então, uma pessoa que mora aqui no Brasil realiza uma aplicação num banco lá fora no valor de 1.000 dólares. Tá? Então, ele vai fazer um investimento de carteira, ele vai fazer uma operação no ativo, contrário do primeiro, tá? Vai entrar 1.000, só que assim, sai 1.000 dólares da reserva. Por quê? Porque tem que transformar esses R$ 1.000 em 1.000 dólares, e esses 1.000 dólares vão ser depositados lá fora. E aqui o 3 é o seguinte. Um não residente resgata recursos de um fundo financeiro em um banco no Brasil no valor de 3 mil dólares. Espera que eu vou ler de novo que não entendi. Um não residente resgata recursos de um fundo financeiro. Então, a pessoa lá fora resgata
recurso de um fundo do Brasil, o valor de $3.000 transfere para o seu país. Então, tinha $3.000 guardado aqui, certo? O cara lá de fora, fala assim, eu quero de novo, quero pegar para mim para poder, sei lá, fazer investimento aqui no meu país, ou em outro país. Então, ele vai lá, resgata esses 3.000, tá? Ele resgata esses 3.000, certo? E tira 3.000 do passivo. E aí ele vai transformar, né, numa divisa, onde os ativos de reserva subtraem 3.000 também, tá bom? Então, são essas três seguintes operações para você entender como funciona essa entrada e essa saída. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos abordar um exercício que está no livro do Braga e do Paulani, que é o seguinte. Uma contabilidade de um exercício onde no livro tem 19 operações. Aqui eu vou trazer 4. Vou fazer com vocês aqui na planilha, no Excel, para vocês entenderem como mais ou menos funciona o lançamento, tá, dessa contabilidade no balanço de pagamentos. Porque é importante saber como funciona essa dinâmica, tá? Então, para começo de conversa, para a gente poder fazer essa brincadeira, eu limitei em 4 por causa do nosso tempo, e eu gostaria que vocês fizessem os outros 15 lançamentos depois em casa. Tá? Então, eu vou ceder para vocês essa planilha. Essa planilha, eu quero que vocês modifiquem essa planilha, que vocês façam um lançamento que chegue no resultado que está no livro, tudo bem? Que você possa treinar os lançamentos contábeis para esse fim. Então, vou ler aqui com vocês o que se pede. Então, consideremos para uma economia hipotética H, o quadro 6.3 que está lá no livro do Nova Contabilidade Social, que mostra as operações a serem registradas em seu balanço de pagamentos no período T. E vejamos como se deve contabilizar em cada uma delas de acordo com as regras da BPM6. Lembremos que a primeira coisa a se observar é se a operação em questão vai mexer com as contas do grupo 1, 2 ou 3, porque disso dependerá, de acordo com a nova regra, a forma correta de contabilizar. Então, tudo aquilo que eu falei até agora, né, sobre método das partidas dobradas, sobre que nos 2 primeiros grupos você só lança saldos positivos e lançamentos positivos, e o saldo é a diferença das entradas de recursos e saídas de recursos, e no grupo 3 que você vai, então, fazer os lançamentos conforme a variação, né, dos ativos e dos passivos, você tem que tomar cuidado quando contabilizado, tá? Lá no livro tem uma sequência bem bacana, eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Bem, então, eu acho que... Opa. Então, antes de mais nada, antes de falar, né, novamente, acho que eu coloquei errado esse slide aqui, depois eu vou corrigir. Tá? Conversão dos sinais, tá aqui, tá bom? Transações correntes e tal. Ele entra receita positiva, despesa positiva, o saldo, ele é mais ou menos, você tem que pegar, tem de receita, tem de despesa. A conta capital, também é assim. A conta financeira, quando você tem elevação de passivo ativo ou redução de passivo ativo, ele obedece o sinal positivo ou negativo, consequentemente. Os ativos de reserva também, tá? Então, elevação positiva, redução negativa. O resumo é o seguinte, que o saldo da conta financeira menos o saldo das transações correntes menos o saldo da conta capital é igual aos erros e omissões. Então, se chamarmos o saldo das transações correntes de TC, o saldo da conta capital de CK e o saldo da conta financeira de CF, e os erros e omissões de EO, podemos estabelecer as seguintes relações. São relações, assim, depotentes, né, que são de mesma natureza. Então, a conta financeira, né, é a soma das transações correntes e da conta capital, dado que não tenha erro e omissão. Tá? Se tiver o registro totalmente perfeito, você tem essa relação aí identicamente igual aqui. A segunda linha, a conta financeira vai ser
igual às transações correntes e a conta capital, somado aos erros e omissões, caso tenha erro e omissão, tá? Ou seja, a diferença entre a conta financeira e a soma das transações correntes, conta capital e erros e omissões, ele tem que dar igual a zero. A terceira linha equivale à primeira, tá? Transações correntes mais conta capital igual a conta financeira, os erros e omissões são iguais a zero. Bom? Ó, esse 6.3 aqui é o que tem que estar aqui, ó, tá? Então, esse slide aqui tá sobrando. Então, vamos aqui, ó. São as operações definidas, tá? São as operações definidas de uma economia hipotética, H, no ano T, tá? E aqui está adaptado e resumido para a nossa aula de hoje. Então, são 4 operações que eu vou fazer com vocês. Depois eu vou abrir aqui com vocês a planilha e aí vamos realizar esse exercício. Então, 4 operações, tá? Um por vez, não vamos trabalhar com simultaneidade. Vamos trabalhar um por vez para poder observar como o balanço de pagamentos, de uma forma bem resumida, um croquisinho aqui, que eu fiz aqui na planilha, para ver como esses lançamentos, eles são posicionados e como essa conta é realizada, tá? Então, aqui, um produtor reside e exporta soja para a China no valor de 100 mil dólares, recebendo um pagamento à vista. Essa é a primeira operação. A segunda operação é o seguinte: uma indústria residente importa máquinas e equipamentos no valor de 80 mil dólares, pagando 50 mil à vista e financiando o restante do pagamento com um banco estrangeiro. É uma segunda operação. A terceira é uma empresa residente obtém empréstimo de um banco inglês no valor de 40 mil dólares, tá? Uma terceira operação. E a quarta é um investidor residente que adquire títulos do Tesouro Americano no valor de 60 mil dólares. Então, são 4 operações aqui, tá? Se nós observarmos aqui, daqui a pouco eu vou fazer na planilha, aqui tem as 4 operações discriminadas. Se observarmos a operação 1, ela vai para a conta de exportação. Por quê? Porque um produtor exporta soja, tá? Um produtor brasileiro exporta soja para a China. Então, vai no grupo transações na conta exportações 100 mil dólares e também é depositado 100 mil dólares no ativo de reserva. Por quê? Por causa das divisas. Operação 2, que é uma indústria residente importa máquinas e equipamentos no valor de 80 mil dólares, pagando 50 mil à vista e 30 mil, né, com empréstimo financiado, nesse caso, ele exporta pagando 80 mil, tá? Não estou discriminando da onde vem a origem do dinheiro por enquanto. Ele exporta pagando 80 mil, tá? Ele vai na conta de importações, positivo 80 mil, tá? E tem 2 continhas que ocorrem aí, desses 80 mil, porque ele, 50 mil ele paga diretamente. Então, desconta 50 mil dólares dos ativos de reserva, que ele vai jogar 50 mil dólares lá para fora. E os outros 30 mil, tá? São outros investimentos em relação aos passivos. Vai 30 mil dólares positivo na conta dos investimentos. Operação 3 consiste em uma empresa residente obter empréstimo de um banco inglês no valor de 40 mil dólares. Tá? Então, ele vai emprestar 40 mil dólares de um banco de fora, para outros investimentos, e vem de fora. Então, ele tá entrando recurso, né? Está entrando recurso, certo? Mas está entrando recurso de fora, então é um passivo, tá? Empréstimo mais financiamento, e vai ser 40 mil positivo, porque é um ativo de reserva que está trocando dinheiro ali. E a operação 4 diz o seguinte: um investidor residente adquire títulos no valor de 60 mil, então ele está aumentando, né, no ativo 60 mil, na sua, seus títulos em renda fixa, só que em contrapartida está saindo 60 mil para fora, então o ativo de reserva vai ficar negativo. Então a gente tem que fazer essas continhas aí, ó, tem que chegar esse resultado aqui. Vamos fazer lá na planilha para ver o que dá? Deixa eu abrir com vocês. Olha só. Então tem uma planilha. A primeira conta, vou dar um zoom aqui. A primeira conta é a exportação lá do
produtor de soja, então vem 100 mil aqui, ó, tá bom? Pinta 100 mil nas transações correntes aqui, pinta 100 mil na conta financeira aqui, tá? Aí 80 mil vai para exportação, ó. Aí vira 20 mil na conta financeira porque vem um saldo de 20 mil. Os dois são positivos, tá bom? Aí a segunda, essa aqui é a segunda operação. Só que esses 80 mil, ele é 50 mil. Ele é 50 mil. Contado no ativo de reserva. E 30 mil emprestado. Tá bom? 30 mil emprestado. Vem 30 mil emprestado. Certo? Aí, a terceira operação, eu não lembro de cabeça. Não lembro de cabeça o que é. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma colinha. Terceira operação, o residente faz um empréstimo no banco inglês. Então, ele faz um empréstimo de 40 mil negativo aqui, ó. Na conta 40 mil aonde? Peraí, 40 mil aonde? Financiamentos, né? Na conta financiamentos. 40 mil negativo aqui, ó. Bom, 40 mil negativo aqui. Bem? E aí, por fim vai faltar o seguinte. Vai faltar o seguinte. Tem um indivíduo que adquire 60 mil de títulos. Então, vem 60 mil aqui. Tá? Vem 60 mil aqui. Isso ficou muito claro para vocês, tá? Isso ficou muito claro para vocês. É assim que se faz a contabilidade. Não ficou muito bom, não. Essa explicação não ficou muito boa, não. Tá? Ficou ruim. Bem, vamos voltar para a nossa apresentação, então. Então, aqui, né, o resumo das contas, você tem um saldo de 20 mil, porque é 100, é 100 menos 80 mil, né? Então, 20 mil. Balanço comercial zero. Aqui a balança comercial é 20 mil, tá? 20 mil também. Zero não, aqui é 20 mil. Conta financeira 20 mil, porque ela tem que bater com a conta financiações correntes, não teve operação na conta capital. Entra 60 mil na conta de investimento, entre 70 mil nos passivos, nos ativos de reserva, fazendo todas as operações, sobra 30 mil. O saldo total da balança de pagamentos é 20 mil. Bom, então é o seguinte. Então, na nossa aula de hoje, para finalizar, nós vimos de forma breve, tá? O conceito de balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? Tá? O balanço de pagamentos é uma conta, a contabilidade social muito importante, que registra as transações entre o Brasil e o mundo, sendo o Brasil seus residentes, e o mundo são aqueles que são os não residentes, e ali tem muita informação importante para verificar como está o Brasil em termos de comércio exterior, na balança comercial, e também nas finanças internacionais, em relação às contas financeiras, né, e como está a economia no sentido de dinâmica, né, dinâmica macroeconômica, se o Brasil está realmente andando saudável ou não, mas isso vai ficar mais claro na próxima aula, porque nós vamos falar tanto da análise conjuntural quanto da posição internacional de investimentos, porque a balança de pagamentos que nós vimos hoje é só apenas apresentação das contas, mas tem toda uma análise que pode ser realizada, porque se você pega balanço de pagamentos sucessivos, período a período, você consegue verificar o que está acontecendo com os investimentos no Brasil. Então, a estrutura de balanço de pagamentos foi essa que nós vimos, tem três grandes contas, a conta corrente, a conta capital e a conta financeira. Essas três contas, além dos erros e omissões, mas não considerando, porque omissão é uma conta de ajuste, mas essas três grandes contas, elas estão interligadas para verificar como é que tá os pagamentos do Brasil em relação ao mundo.
E aí nós fizemos um exercício numérico, não deu muito certo não, porque eu não lembrei aonde tinha que posicionar os cálculos, né? Mas gostaria que vocês fizessem o complemento dos exercícios do livro do Mobic e da Paulani, uma vez que são 19 lançamentos e desses 19 lançamentos aí, fiz 4. Eu gostaria que vocês fizessem para verificar como funciona essa dinâmica, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar a abordar o balanço de pagamentos, tá? Nas seguintes sessões, conforme eu já disse lá no começo, falar sobre taxa de câmbio, de cambial, como é que influencia no balanço de pagamentos, porque como está mexendo com troca de dinheiro, essa troca de dinheiro, mexendo com movimento financeiro e tem troca de dinheiro estrangeiro para nacional e nacional para estrangeiro, isso remete ao câmbio e esse câmbio tem que ser estudado de forma efetiva para poder ver se os pagamentos está sendo perturbado por esses fatores, verificar se essa perturbação implica em ajuste, e depois disso, verificado esse estudo, né, transversal macroeconômico, nós vamos partir para a análise conjuntural. O que aconteceu com o balanço de pagamentos do Brasil, né, nos últimos anos? Quais foram a conjuntura no sentido de quais são os fatores macroeconômicos, os fatores externos que influenciaram o comportamento do balanço de pagamento do Brasil nos últimos anos? E a posição internacional de investimento é algo muito bacana, porque você consegue, a partir de várias fotos do balanço de pagamentos, verificar qual a posição em termos de investimento externo que o Brasil está, se tem muito investimento externo, se por exemplo, sucessivos déficits comerciais no Brasil, eles são explicados por um alto investimento, se o déficit ele não é explicado pelo investimento que o Brasil recebe. Então, tem tudo isso dentro dessa posição internacional de investimento, que é um estudo bem bacana, que vamos falar daqui a pouco, na próxima aula, tá? Então, o exercício que eu queria que vocês fizessem é, com o uso da planilha eletrônica, completar os lançamentos do livro. Tudo bem? E é isso. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.